E aí galera, bem-vindo ao canal Noobtech, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Predador, o Predador Gatinho. Que é o seguinte, o Predador sobreviveu a uma coisa que nem franquia de terror aguenta, décadas de filme ruim. A gente teve o clássico com continuação duvidosa, crossover estranho com um Alien, reboot esquisito, e temos o Prey, salvando na moral pelo menos. E agora chegou o novo filme do Predador, um filme que decidiu fazer o seguinte, e se a gente contasse a história pelo ponto de vista do Predador? E se ele não fosse só um monstro, mas um protagonista? E aí, meus amigos, metade da internet vibrou e metade surtou. Tem crítico chamando de corajoso, tem fã gritando dignificar o Predador, tem gente falando que é o melhor caminho desde Prey, tem outro grupo dizendo que transformaram os Predadores num anti-herói da Marvel. Então o que eu quero fazer aqui não é só falar se ele é bom ou ruim, eu quero olhar para esse filme e falar o que ele é. Ele é um capítulo importante numa franquia que tá tentando reinventar sem virar piada, sem perder o prazer de ser monstro rasgando criaturas no meio. Esse filme não é um desastre, mas também não é uma obra-prima, é aquela coisa deliciosa, é um filme cheio de acertos, cheio de escolhas discutíveis e cheios de assunto. Predador já foi terror, já foi meme, agora é terapia de personagem. Lembra o primeiro Predador com o Arnold Schwarzenegger? Era simples, floresta, soldados, testosterona, suor, lama, alien, caçando o invisível que humilhava o macho alfa. Era isso, tensão, violência, atmosfera pesada e depois veio continuação urbana, crossover com alien, reboot com uma piada demais, tentativa de um time Predador e por aí foi. A franquia virou tipo aquele seu amigo que você gosta, mas nunca sabe o que ele tá fazendo da vida. Tem época marombeiro, tem época coach, tem época espiritualizado e época que sumiu. Aí veio o Prey e todo mundo falou, isso aí é voltar à fórmula simples, voltar à sobrevivência, voltar ao terror tribal. Aí veio um novo filme de 2025 e dá uma volta de 360 graus, cospe na zona de conforto e fala, então agora vamos acompanhar o Predador e não o humano. Ele vai ter trauma, família, falha, jornada do herói. Aqui a galera divide, quem quer brutalidade pura estranha essa humanização, quem gosta do lore, da cultura dos predadores, mitologia sci-fi, fica infeliz de ver que finalmente entraram nisso com vontade. Esse é o conflito que define o novo filme do Predador, entre monstros e símbolos e personagens de arcos dramáticos. Aqui vem a parte boa, a história em si é muito simples, mas bem amarrada. O protagonista é o Dec, ele é um Yautja, basicamente um cara baixinho, subestimado, meio fracassado no padrão cultural do clã dos predadores. Ele falha numa caça importante e é humilhado. É uma vergonha cair em cima não só dele, mas da sua família. Mas, para tentar limpar o nome, ele é mandado para uma missão suicida, caçar uma criatura chamada Kalis, em um planeta chamado Jena. Esse planeta, meu amigo, é quase um personagem. É tudo hostil, fauna maluca, floresta letal, clima agressivo. É tipo se Jumanji tomasse um esteroide alienígenas. Até que no meio desse inferno ele usa Quatia, uma cinética da corporação Weyland-Yutani, aquela empresa clássica do universo Alien, que acha que mexer com DNA alienígena é um hobby saudável. Ela está envolvida num projeto de arma regenerativa, obviamente dando errado, causando mutação, caos biológico. É isso que coloca Kalis e o Dec na mesma rota. Então a trama é o seguinte, Dec, o predador fudido tentando provar que não é o lixo. Tia, sintética corporativa que começa presa aos protocolos, mas vai criando empatia. Kalis, a criatura absurda que representa o desafio máximo. Geno, o planeta que vai matar todo mundo, e a empresa Wasteland brincando de Deus no fundo como sempre. E o filme faz o quê? Tranca todo mundo num cenário brutal e fala, resolve aí na porrada, na ética, na honra e na mutação espacial e boa sorte. A história de um ritmo de passagem com camada sci-fi corporativa. Não é complexo, mas é funcional e tem peso. Agora, a direção num tom de entre porradas e classificação PG-13. Faz algum sentido? O diretor desse filme é o mesmo da Rua Cloverfield e do Prey. É um cara muito bom de tensão e de um set piece de rir. Ele trabalha com uma narrativa bem simples, mas cheia de detalhes. Coisas que aparecem no começo, como as presas da família Dec, voltam lá na frente com significado emocional. Tem enquadramentos pesados, não é uma câmera tremida, aleatória, escondendo dublê. Os confrontos são coreografados para você sentir o peso, não só ver luz piscando. Agora vamos falar do elefante no meio da floresta no filme de PG-13. Traduzindo, você vai ver violência, vai ver membros voando, vai ver bicho sendo cortado no meio, mas a maior parte do gore alienígena quase não tem sangue humano explodindo na tela. Para alguns críticos, isso é uma estratégia inteligente, amplia o público, deixa a franquia viva para a nova geração e ainda assim entrega momentos brutos para quem gosta de selvageria visual. Para outros, é uma traição temática. O Predador sem tripas humanas explícita é tipo um filme de zumbi sem vísceras, falta algo, né? Eu vou ser bem honesto, dá pra sentir que teve limitação sim. Tem cenas que você vê claramente parando um segundo antes do impacto, corta e resto acontece fora do quadro. Mas a direção compensa muito com coreografias, som e reação. Você talvez não veja o detalhe do osso quebrando, mas sente o impacto do Dec esmagando criaturas no chão. E isso para a narrativa funciona. Não é tão cru quanto o primeiro filme, não é tão art house tribal quanto o Prey, mas é um meio termo, aventura sci-fi brutal e acessível. Isso é bom ou ruim? Depende muito do que você quer de um filme de Predador. Agora, o mundo e a conexão com Alien. Aqui eu tenho uma coisa para admitir, se tem uma coisa boa que esse novo filme faz bem, é a expansão do universo. A cultura dos
predadores sempre foi meio sugerida. Honra, caça, troféu, ritual. Nesse filme, isso finalmente vira um material dramático, não só estético. Deck não é um predador qualquer, ele é um produto de código de honra, de família, de vergonha, de pressão do clã. Aquele lance de presa que ele carrega é o peso do fracasso, é o exílio. Tudo isso abre espaço para você enxergar a cultura do predador como uma sociedade, não só um monstro de videogame. Tem até trabalho de linguagem com idiomas desenvolvidos a partir de consultoria linguística real. Não é só um grunhido aleatório, tem estrutura, tem som, tem intenção. Do outro lado, a companhia Wayland fazendo o que faz melhor, tentando monetizar o inferno. Aqui eles estão mexendo com regeneração biológica de armas vivas, experimentos antiéticos, não tem xenomorfo aparecendo, mas a conexão com o universo Alien é bem clara. Corporação gananciosa, ciência passada por cima da ética, planeta isolado virando um laboratório infernal e o monstro como a consequência da arrogância humana. Isso é muito interessante porque Deck tá preso no código de honra dos predadores. A tia tá preso no protocolo corporativo. E os dois precisam quebrar isso para sobreviver. Não é só porrada, tem embate cultural, ética e sobrevivência. Para o fã da história, isso tá um prato cheio. Para quem queria o predador descendo na terra, comendo soldado no café da manhã, talvez pareça que desviou um pouco, mas como a construção do universo é um passo bem grande. Vamos falar de gente, ou quase gente, ou gente vestida de monstro. O Deck é interpretado pelo ator Dimitrios e é um cara que manda bem demais. Imagina você atuar cheio de prótese, com máscara pesada, com movimentos limitados e ainda te passar emoção, dúvida e a raiva e orgulho. É quase impossível, mas ele consegue. Tem cenas que ele entende o que Deck tá sentindo só pelo jeito que ele respira, pelo peso do ombro, pelo time de hesitação. E além de tudo, ao mesmo tempo, ele tem que ser o predador, o filho envergonhado, exilado, ressentido, um guerreiro tentando ser digno. Já a tia é vivida pela Ellen Fanning, outro acerto. Ela é sintética, então precisa ser meio robô, meio humana, meio fria, meio vulnerável. Ela começa mais presa, mais contida, quase um funcionário da empresa. Mas, à medida que o filme avança, a parceria com Deck vai quebrando a casca. Ela tem uma dinâmica que mistura humor estranho, desconfiança, cumplicidade forçada e, no final, respeito real. Tem crítica que compara essa energia com a dupla de pai estranho tipo Drax e Mantis, do filme do Guardião da Galáxia. Tem piada, tem ironia, bizarras, mas sem cair totalmente no pastelão Marvel. O resto do elenco humano funciona mais como uma peça de cenário. Cientistas arrogantes, militares idiotas, figurantes que você sabe que vão virar estatística. Mas tudo bem, o filme não é sobre eles, é sobre o Predador e a robô, tentando sobreviver no planeta infernal com a corporação explorando tudo no fundo. Agora, os problemas sobre a humanização, a tradução mágica e o clímax duplo. Agora vamos para as partes saborosas aonde o filme escorrega. Primeiro, o tal da humanização do predador. Tem gente que amou ver o ponto de vista dos predadores, entendeu o código, acompanhar o drama, tem gente que odiou, porque em vários momentos Deck parece um humano de cosplay de predador. Eu entendo os dois lados, tem cenas de humor, de vulnerabilidade, de hesitação, e realmente dão uma humanização forte. Às vezes parece que ele sofre de um jeito humano. E a questão é, isso incomoda? Se pra você Predador só pode ser força da natureza imparável, então o filme de 2025 vai bater meio torto. Segundo problema é o botão mágico da tradução. Em certos pontos do filme, a barreira do idioma entre Deck e tia é resolvida, como uma solução tecnológica rápida, quase jogada, aquele tipo de momento de roteiro que grita, não temos tempo para resolver isso direito, então, tchum, agora você entende. E funciona, mas também é um cara de preguiça, ainda mais no filme que tá preocupado com a cultura, código e linguagem. Terceiro, ritmo e clímax. Tem crítico reclamando de clímax duplo, uma parte mais focada na sobrevivência do planeta, outra focada na trama da corporação. E a tradução entre esses dois finais não é fluida quanto poderia ser. Você sente que o filme tá chegando no auge e ele engata numa outra marcha e continua mais um pouco. E não chega a estragar, mas tira aquele impacto que fechou o enredo. No final, os problemas são tom, às vezes, bonzinho demais para quem queria selvageria, algumas soluções fáceis de roteiro e uma estrutura que não é tão elegante quanto poderia. Vale ou não vale o seu tempo, o seu dinheiro, a sua paciência com a franquia que já errou demais? Na minha visão, sim, vale. Esse novo filme do Predador não é um filme que vai agradar todo mundo, principalmente quem queria um novo Predador One, brutal, seco, sujo, filme para maior de 18 anos e sem piedade. Ele é um filme que respeita o universo, expande a cultura, conecta com o mundo do Alien de forma interessante, traz dois protagonistas carismáticos, tem direção sólida, entrega uns set pieces muito bons com cara e gosto e cheiro de cinema de ação sci-fi bem feito. Ele erra?
erra, cede a algumas conexões de estúdio, alivia o peso da violência para caber no PG-13, toma uns atalhos de roteiro, mas, sinceramente, entre mais um filme do Predador genérico, sem ideia, e um filme que tem coragem de mudar o ponto de vista e arriscar aprofundar a história, eu prefiro 1000 vezes o segundo. Esse novo filme parece ser muito mais um capítulo de transição do que um filme como se ele dissesse: olha, dá pra contar a história do Predador sem repetir a fórmula, dá pra ter emoção, cultura, ética e ainda assim porrada. Se o próximo filme pegar isso e construir e tiver coragem de subir a classificação, trazer mais brutalidade, refinar o roteiro, a franquia tá no caminho certo pra ter uma nova fase de ouro. Então, se você gosta de sci-fi com criaturas, mundo bem construído, relação improvável entre monstro e robô, porradaria coreografado num planeta que te odeia, esse novo filme do Predador pode não ser perfeito, mas com certeza é o Predador mais interessante que a gente teve em muitos anos. E convenhamos, de tudo que a franquia já passou, só de não ser uma piada já é uma vitória.